Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bem, nesta aula aqui eu vou mostrar para vocês como montar uma tabela de distribuição de frequência para dados agrupados por classe, certo? Aqui eu peguei a altura dos alunos de uma turma de ciências sociais, certo? Vou construir aqui as classes para essa distribuição de frequência e depois eu calcular as frequências e em seguida fazer os gráficos do histograma e da ogiva de Galton, certo? Bem, então vamos lá. Inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente precisa obter os intervalos de classe, certo? Os limites superiores e os limites inferiores. Então, para isso, a gente tem que ter uma ideia do menor valor do conjunto de dados e do maior valor do meu conjunto de dados. Assim, a gente consegue construir esses intervalos, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui min e max, certo? Para representar o menor valor e o maior valor desses conjuntos de dados, certo? Então, primeiro vamos colocar aqui a função para calcular o menor valor. A função para calcular o menor valor é igual à função mínimo, certo? Na minha versão aqui que eu estou utilizando do LibreOffice, veja que o mínimo tem acento no i. Dependendo da versão que você estiver utilizando, pode ser que tenha ou não tenha. Aí vocês precisam verificar, certo? Então, eu escrevo um mínimo, abre parênteses, seleciono todas as alturas, certo? Fecho parênteses e dou Enter. Então, o menor valor das alturas é 1,51. E quem é o maior valor das alturas? Utilizo a função máximo. Então, vamos escrever máximo, certo? Mais uma vez, verifique se tem acento no A ou não na sua versão do LibreOffice ou Excel que você estiver utilizando, certo? Seleciono os valores das alturas, fecho parênteses, dou Enter, ok? Então, com isso, a gente vai conseguir montar os intervalos de classe, certo? Bem, dado que o menor valor é 1,51 e o maior valor da altura é 1,75, a gente pode começar em intervalos de classe, começando de 1,50 m, por exemplo, e tendo ali um comprimento de intervalo de classe de 8 centímetros, por exemplo. Aqui é só um exemplo que eu vou fazer, certo? Então, vou colocar aqui H, que é o comprimento do intervalo de classe, é de 8 centímetros, certo? Só informação, ok? Então, vamos fazer com que o limite inferior, a gente já sabe que tem que ser menor ou igual ao menor valor do meu conjunto de dados. Vamos colocar 1,50 só para ficar um valor exato, certo? Um valor menos quebrado, vamos assim dizer. O limite superior, consequentemente, como eu estou utilizando um comprimento de intervalo 0,08, vai ser quem? Vai ser 1,58, ok? A gente sabe que o limite inferior do próximo intervalo vai coincidir com o limite superior. Então, coloco igual, seleciono o limite superior anterior, né? E o limite superior deste intervalo vai ser quem? Vai ser 1,58 mais 0,08, né? 1,64. Se vocês quiserem aqui, não precisa nem colocar a fórmula, certo? Se quiser escrever 1,58 ao invés de colocar a fórmula, tudo bem. Um cálculo simples, né? Mas vamos fazendo aqui. Então, o próximo limite inferior coincide com esse 1,64. Vou escrever 1,64 aqui. Agora eu vou somar 0,08, vai ficar 1,70. Desculpa, não é 1,64 não, é 1,66, certo? 1,66. Então aqui a gente vai ter 1,74, porque é soma de 1,66 com 0,08. Aqui vamos ter 1,74, porque coincide com o limite superior anterior. Somado com 0,08, vamos ter 1,82. Pronto, esses aqui são os intervalos. Agora a gente vai calcular as frequências. Para calcular as frequências, a gente vai fazer o seguinte: seleciona todas as frequências vazias, como eu selecionei aqui, certo? E aqui a gente vai escrever igual a frequência. Aqui tem acento no E, então eu coloco frequência com acento no E. Abre parênteses. Sim, pessoal, uma observação que eu acabei esquecendo de explicar para vocês. Por que o último intervalo foi de 1,74 a 1,82? Porque com esse intervalo aqui eu consigo ter todos esses valores dentro de algum intervalo. Então veja, o maior valor não foi 1,75, então para o maior valor estar dentro de algum intervalo, eu preciso ter um intervalo de 1,74 a 1,82, porque este intervalo aqui contém o maior valor dos meus dados. Então eu não vou continuar fazendo mais intervalos, porque todos esses intervalos agora vão ter todos esses valores aqui dentro de pelo menos um desses intervalos, certo?
Então vamos lá. Agora que eu abri o parênteses, eu seleciono os dados, ok? Seleciono aqui os valores, certo? Ponto, vírgula, e agora eu seleciono as classes. Nesse caso aqui, a gente vai pegar o limite superior das classes, certo? Então seleciono aqui o limite superior, fecho parênteses, e agora prestar bastante atenção em apertar Ctrl Shift Enter, certo? Pronto. Agora vamos calcular a frequência acumulada. Antes de calcular a frequência acumulada, aliás, vamos somar esses valores aqui, ó, soma, certo? Das frequências, ok? Porque se vocês lembrarem, aqui a gente coloca o valor da soma das frequências, utilizamos a função soma. Agora vamos calcular as frequências acumuladas. A gente sabe que a primeira frequência acumulada coincide com a frequência absoluta, então basta fazer igual e selecionar a frequência absoluta. Depois vou calcular a segunda frequência acumulada, que a gente sabe que é a frequência absoluta mais a frequência acumulada da linha anterior. Agora a gente vai arrastar os valores até a última frequência acumulada, ok? Pronto. Vamos calcular agora as frequências relativas, certo? Vou apagar esse zero aqui porque eu tinha colocado a fórmula aqui, certo? Vamos calcular as frequências relativas. A gente sabe o seguinte, que a primeira frequência relativa é igual a quem? É igual à frequência da linha dividido pelo total, certo? E como a gente viu na aula anterior, está disponível no vídeo também anterior, né? A gente viu que a gente deve colocar 2 cifrão entre a letra E, neste caso, né? Para que a gente consiga calcular corretamente as frequências relativas quando a gente for arrastar as células, certo? Pronto. Agora eu vou arrastar as células das frequências relativas e vou ter o cálculo de cada uma delas. Após calcular todas as frequências relativas, o que eu faço? Eu vou utilizar a função soma, certo? Para somar os valores das frequências relativas, e essa soma vai ter que ser igual a quanto? 1. Agora vamos calcular as frequências acumuladas relativas. A primeira frequência acumulada relativa coincide com a primeira frequência relativa. Depois a gente vai pegando a frequência relativa da linha e somando com a frequência acumulada relativa anterior, ok? Dou Enter. Com isso eu arrasto as células para calcular as demais frequências acumuladas relativas, ok? Bem, então aqui está a nossa tabela de distribuição de frequência. Agora o que a gente vai fazer? Vamos calcular os histogramas, o histograma, aliás, e a ogiva de Galton. O histograma a gente sabe que é um gráfico de frequência absoluta ou frequência relativa. Vamos utilizar aqui a frequência relativa, certo? Então seleciono aqui as frequências relativas e eu clico aqui, ó, no gráfico de coluna, ok? E finalizo. O ideal, pessoal, é que essas colunas estejam juntinhas, ok? Só que, como a gente está trabalhando com LibreOffice, eu confesso que eu ainda não aprendi como fazer isso, mas se não tiver juntinhas colunas não tem problema não, ok? Aqui está separado, certo? Mas a gente vai dar uma ajeitada aqui, certo? Vou excluir aqui essa coluna G, ok? E agora temos aqui o gráfico do histograma, certo? No entanto, o que acontece aqui, pessoal? Lembra da aula passada que quando a gente faz esse gráfico, o valor do eixo horizontal fica errado? Então temos aqui 1, 2, 3, 4. O ideal era que aqui tivesse quem? Os intervalos. Então para os intervalos aparecerem aqui, eu vou digitar aqui todos os intervalos, certo? Então aqui, por exemplo, esse intervalo é de 1,50 até 1,58. Então eu vou digitar assim, 1,50 até 1,58. Próximo intervalo é o de 1,58 até 1,66. Próximo intervalo é 1,66 até 1,74. E o próximo é 1,74 até 1,82. Com isso, eu vou conseguir transformar, né, esses valores nestes intervalos. Veja, então clico com o botão direito em cima do mouse no gráfico. Vou aqui, ó, aqui não está aparecendo ainda, mas vamos fazer aparecer, ó. Cadê? É para aparecer editar rótulos do eixo horizontal, quer dizer, selecionar dados, né? Só um minutinho aqui, que não está querendo aparecer.
Pronto, intervalo de dados. Só dá 2 cliques aqui em cima, ó, vai aparecer intervalo de dados, isso. Agora a gente vai, se você estiver utilizando Excel, você vai aqui, vai aparecer aqui na direita, editar rótulos do eixo horizontal, e você clica em editar rótulos do eixo horizontal, certo? Mas aqui a gente não está no Excel, está no LibreOffice, então aperta em série de dados e clica aqui em categorias, certo? E agora a gente vai selecionar os intervalos, que são esses aqui que eu escrevi, e digitar OK. Pronto, e vocês vão ver que vai aparecer aqui os intervalos. Agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a nossa ogiva de Galton, ok? A ogiva de Galton é um gráfico de quê? De frequência acumulada ou frequência acumulada relativa. Vamos fazer a ogiva de Galton da frequência acumulada relativa? Então, vou selecionar as frequências acumuladas relativa, certo? E fazer aqui o gráfico da ogiva de Galton, que é um gráfico de linhas, certo? Então, quando a gente for inserir gráfico, a gente vai colocar aqui, ó, linha. Aí vamos colocar gráfico de pontos e linhas, ok? Então, vou finalizar aqui. No gráfico da ogiva de Galton, a gente vai ter o mesmo erro do gráfico do histograma, que é justamente aparecer os valores 1, 2, 3 e 4, ao invés, nesse caso, de aparecer esses intervalos aqui. Então, vamos mudar isso, certo? Então, vou aqui em intervalo de dados, ok? Série de dados, categorias. Se estiver utilizando o Excel, vai editar rótulos do eixo horizontal, certo? E aqui a gente vai clicar em categorias e vai selecionar os intervalos. A gente pode selecionar os intervalos ou pode selecionar os limites superiores. Eu vou selecionar aqui os limites superiores, certo? No caso, a gente seleciona os limites superiores quando a gente estiver trabalhando com ogiva de Galton. No histograma, no caso, você vai ter que selecionar esses intervalos, ok? Então, ok, pronto. Então, aqui está a nossa ogiva de Galton. Então, com isso, pessoal, finalizo aqui a construção da distribuição de frequência para dados agrupados por classe, certo? Juntamente com o histograma e ogiva de Galton, ok? Valeu, pessoal!